Boa noite a todos. Daqui a pouco a gente vai começar o nosso Curtinhas do Bem. Hoje com o nosso amigo Thiago, do Bezerra de Menezes. Daqui a pouco ele tá aí. Daqui a pouco a gente começa. Vamos deixar a musiquinha pra gente harmonizar um pouco. Pedir aí, pessoal que entrou, para clicar no coraçãozinho e apertar, porque aí o pessoal vai saber que tá rolando a live. Já vamos começar daqui a pouco. Opa! Boa noite a todos. Nosso convidado já está aí com a gente, é o Thiago Freitas, da Casa Bezerra de Menezes, lá de Santo Antônio. Vou deixar um pouquinho mais a música e vou pedir para quem entrar segurar no coraçãozinho e apertar, para o pessoal saber que a live está acontecendo, chamar mais gente. Se puder também clicar nesse aviãozinho e convidar as outras pessoas, eu fico agradecido. Quem um dia foi livre pra sonhar que as nuvens eram feitas de algodão, doce inocência do ser, ou doce criança que um dia de crescer, encontrar um mundo em chamas, escravo da própria razão. O descompasso é no tempo e espaço, nos abraços, nos afetos que hoje são em vão. Bom, já chegamos às 18h30, na verdade 18h32. Vamos iniciar o Curtinhas aí, né? Boa noite a todos mais uma vez. Mais uma vez ficamos muito felizes em estarmos realizando esse projeto, estarmos dando continuidade a esse projeto, que tem o intuito de estar vibrando no bem, de estar trazendo mensagens positivas e refletir acerca do Evangelho do Mestre Jesus, da doutrina espírita, né, que é a continuidade desse Evangelho, e auxiliar no entendimento dessas questões e de demais questões que nos permeiam, a fim de proporcionar uma reforma íntima, né, auxílio na reforma íntima a todos que assistem. Bom, hoje o nosso convidado é o Thiago Freitas. Ele é da Casa Bezerra de Menezes, lá de Santo Antônio.
uma casa irmã, né? Vamos colocar assim. Todas são, né? Todas são. Mas o Bezerra a gente tem um elo especial aí por conta do Thiago, do Bruno, né? E outras questões, outros elos aí que a gente vai traçando nesse decorrer aí. Vamos lá. A mensagem que nós vamos trabalhar hoje é mensagem número 8, né, do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, que diz o seguinte: vive sempre em paz, uma consciência tranquila que não traz remorsos de atos passados, nem teme as ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o seu esforço para consegui-la. Reflexão a respeito da paz. Vou convidar agora o nosso amigo Thiago para dividir com a gente algumas reflexões. Thiago está entrando aí. Opa! Fala, meu E irmão. aí, como é que vai? Tudo bem com você? Graças a Deus, me ouvindo bem? Bem, bom estar aqui bom você estar aqui com a gente para a gente refletir um pouco mais aí a respeito dessa questão tão importante que é a paz interior, né, meu irmão? Isso. E é isso mesmo. Então, a gente percebe que o mundo ele está sedento de paz, né? E é uma necessidade de vida. Mas a gente consegue também perceber que não vai vir nem por decreto externo e nem por movimentação externa. Porque seria muito fácil decretar uma lei que vem de cima para baixo, né, dentro dos estados e seus municípios, e a partir de hoje se tem paz, né? E nós sabemos que não vai assim. Não se muda uma sociedade por decretos, né? Como diz Leon Denis e Allan Kardec, né? Se modifica uma sociedade pelo despertar da consciência e pelo esforço individual, não é? Então, se a sociedade brasileira ela vive hoje um momento de altos índices de violência, é porque o indivíduo ele é violento dentro de si. Ele é violento dentro da família e, consequentemente, ele é violento na sociedade. E é importante a gente perceber que os espíritos eles vêm direcionando esses fatos, né? Então a gente percebe que ao longo do tempo, principalmente no mundo ocidental, nós fomos educados a sempre valorizar o externo. E normalmente a gente vai procurar, né, buscar uma paz através dos medicamentos. Eu trabalhei numa farmácia uma vez, estava escrito assim no seu slogan, né? Vendendo saúde. Parece contraditório, né? Porque aí a gente percebe na figura da persona de Jesus um modelo de saúde mental, né? Uma saúde mental altamente construída no respeito às leis universais. E é sobre esse ponto que Joana de Ângeles convida a gente a refletir, né, os grandes nomes da humanidade também. No primeiro momento, Kardec também fazendo uma avaliação da sociedade, ele coloca esse ponto, um livro muito bom, né, que a gente consegue entender a essência de Kardec, como ele pensava a sociedade, a religião, o futuro, obras póstumas. E ali você vê Kardec preocupado com essa transformação da sociedade, ao ponto que ele queria, desde os seus 16 anos, segundo, né, a sua obra, um meio de conseguir unir a religião, né, através do trabalho, da solidariedade e do progresso. O que nos chama a pensar algo também importante, porque a religião, e nós que somos espíritas, né, vinculado a essa religião tão bela,
Nós precisamos nos perguntar se a mensagem que nós estamos absorvendo, nós temos transformado a vida das pessoas que convivem com a gente. Não é? É uma reflexão importante que você colocou e você iniciou a sua fala com uma reflexão que faz totalmente conexão com essa que você colocou, que é de uma mudança que a gente espera de uma sociedade, mas que a gente não faz a gente, né? E aí você me recordou o livro Jesus no Lar, Fantástico. onde ele traz, no primeiro capítulo, né, quando ele fala com Pedro, e fala que o lar é o exportador das virtudes, que só o lar vai exportar as virtudes e as práticas necessárias para que a sociedade se harmonize. Então, o lar é no lar, né, que a gente vai construir um amor fraterno para exportar, né, para a sociedade, para a comunidade, e a comunidade expandir isso de uma maneira global. E o lar, né, acaba que, quando a gente vê o lar, fazendo só mais uma reflexão, desculpa até te interromper. Quando a gente pensa no lar, aí você pensa no espírito encarnado. Qual é a casa do espírito encarnado? É você mesmo, é aqui dentro, né? É o seu corpo, vamos botar assim. Está numa roupa, numa casa, né? E aí cabe essa reflexão a gente. O que nós estamos fazendo dentro do nosso lar interior para construir essa paz que a gente tanto almeja e necessita na nossa sociedade? É uma indagação importante, porque Emmanuel tem uma mensagem no livro Vinde Luz, Cultiva a Paz. E aí ele vai afirmar que a grande maioria da gente roga a paz ao Senhor, mas brigado com o vizinho. Né? Brigado dentro de casa, rapaz. Dentro de casa. E é tão interessante isso, porque a paz ela é ofertada no universo por Deus. Então ela tem uma gama de virtudes que gira no universo, não é? E que você absorve de acordo com o merecimento. Então, quando se fala cultivar a paz, a gente percebe que em nossa intimidade nós não somos pessoas pacíficas. Então nós precisamos semear para colher. E à medida que você começa a fazer uma avaliação de sua intimidade, é preciso então que você consiga perceber aquilo que está distonante da paz. A paz ela não consegue conviver com a ansiedade. Não. A paz ela não consegue conviver com a violência, com a dúvida, com o medo, com o receio do futuro. Então, o que Emmanuel nos diz? Ao longo desse cultivo, o Senhor, a potência divina, né, a causa primária de todas as coisas, vai derramando toda a sua energia para aqueles que estão merecendo. Caso você rogue e essa energia chegue e você não está consoante a essa virtude, ela volta para o seu seio. Ela volta para Deus, né? Volta para Deus. Então Deus sempre está a nos ofertar isso. E você tocou um ponto muito interessante, que é a conquista disso, né? De como você vai trabalhar essa questão. E aí me lembrou a questão 919 do Livro dos Espíritos, que dá a chave para a gente, como que a gente faz isso, né? O bom do Livro dos Espíritos é isso. As perguntas são as melhores, né? Porque melhor do que a resposta é como foi formulada a pergunta. Sim. Como já diziam os grandes sábios, né? Não é a resposta que movimenta o mundo, são as perguntas. E aí você se coloca a pensar como Kardec teve condições de fazer perguntas à frente do tempo. É verdade. Eu nunca tinha me refletido a respeito disso. Sim, porque a gente vê no campo da ciência, às vezes teorias de 10, 15 anos são colocadas para o chão. Certo. E é importante, como você toca nessa questão, como a gente estava falando no início, que o homem, né, da cultura oriental, da cultura ocidental, ele sempre valoriza a questão dos métodos externos, dos números, natural que isso aí contribui.
para o avanço da humanidade. Mas ela não completa a sua parte essencial. Então, você conseguir fazer isso que o Santo Agostinho avaliou, é uma regra máter para você se auto-perdoar, desenvolver virtudes e saber que você é um aluno, porque, veja, é preciso entender a vida de Santo Agostinho antes. Santo Agostinho era um homem do mundo. Eu só queria ler a pergunta porque eu não sei Sim, se fica à todo mundo vontade. conhece. Kardec pergunta, aqui trata de vícios e virtudes, né? Sim. Nessa parte. E aqui o capítulo é conhecimento de si mesmo. Aí Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí os espíritos respondem, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo, né? E aí, recorda, aí continua, né? Aí pergunta na 919A, concebe-nos toda a sabedoria desta máxima, concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí vem a resposta de Santo Agostinho. Faze o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passa revista ao que fizera passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém teria motivo para de mim se queixar. E aí ele continua. E é tão profundo isso, porque lá embaixo ele vai dizer o seguinte, às vezes o orgulho também ele quer mascarar, né? Então ele diz assim, se você visse uma pessoa fazendo isso ou fazendo aquilo, o que você acharia? Aí você mata a questão. Ele Só te que dá veja, a chave, além da chave, ele te dá o chaveiro, digamos assim, né? E vê, ele era um homem do mundo. Depois que a sua mãe orou por ele, ele se converteu. Ele foi um homem fervoroso em encontrar virtudes. Então você imagina alguém naquela época pensar assim: o que eu vou fazer no outro dia para melhorar o meu dia anterior? Gera uma mudança muito grande, né? Para aqueles padrões de paradigma, né? E tão inovador como hoje. Porque Isso. no nosso pensamento acelerado, a gente, como diz Leon Denis tem uma frase muito bonita no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Poucos são aqueles que conseguem fazer uma leitura de si mesmo. É preciso ler quem você é. Certo. Né? Para que você consiga, então, ter esse objetivo. Você imagine você sentir a paz no meio da onde que é o caos. É uma conquista muito grande. Uma serenidade. E é possível. É possível. Porque quando a gente consegue perceber uma mensagem cristã de 12 pescadores que movimentam e resistem ao tempo, é que existe algo de valor nessa mensagem. Resistente. Então, o pensamento positivo e você movimentar o universo a seu favor, isso que o Espiritismo propõe. Nós, espíritas, a gente precisava aprofundar nesses conhecimentos para que a gente pudesse favorecer o nosso destino para melhor. Então, o Espiritismo ele é uma ferramenta de progresso. Nós precisamos estar apaixonados em busca desse progresso que vai redundar na gente uma vida melhor. Requer muito estudo, né, Tiago? Muito estudo. E vejamos, o Leon Denis dá uma dica nisso. Para que você consiga cultivar essa paz interior, para que você consiga fazer essa introspecção, você consegue por 3 maneiras. E Emmanuel também fala a mesma coisa. Trabalho, introspecção e meditação. Então, desses 3 fatores, né, ou trabalho que vai proporcionar à sociedade algo de bom, quantos aqueles que desenvolveram inúmeros trabalhos
que por trás desenvolver uma parte moral sustentável. Com certeza. Na convivência com as pessoas, a todo momento que você tem que trabalhar, você tem que treinar sua paciência, sua resiliência, sua calma, sua compreensão, sua benevolência, e por aí vai, né? Agora vejamos, um dos grandes representantes da paz, Gandhi. Então, Gandhi, por exemplo, vejamos como a gente, às vezes, falta um amor por nós mesmos e a própria pátria. Como 200 mil ingleses dominaram a Índia, um dos países mais populosos do mundo. Não é o que se pensar? O que também a gente analisa, que pequenas coisas também nos prende o nosso progresso. 200 mil ingleses dominando uma nação inteira. E aí você vê, por exemplo, Gandhi, nas suas mais profundas decisões, o seguinte: eu preciso escutar o meu amigo interior antes de tomar as minhas decisões. Então ele se recolhia na sua cama, solitário, e conseguia fazer uma leitura de si mesmo. E nessa leitura de si mesmo vem as intuições, as orientações, o fortalecimento, não é, os impulsos, para que a gente consiga alcançar o êxito nos nossos projetos. E o que é o êxito nos nossos projetos? É viver bem. É ter paz. Meu amigo. As reflexões são bem interessantes e cabe aqui um convite, né, que me permitam fazer, de participar com a gente do livro, do estudo do Livro dos Espíritos, participar com a gente do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês aí no Bezerra de Menezes também tem um estudo do Evangelho, né, Tiago? Que dia que é? Dia de sábado, 3 horas da tarde, 3h30. Então, olha as duas oportunidades que tem. Na CEJAP, estudo do Evangelho é às quinta-feira, às 18h30. E no Bezerra é dia de sábado. 3h30. Às 15h30. Às 15h30. Então, assim, duas oportunidades que eu tenho certeza que o Thiago vai me permitir. Eu faço o convite que façam lá no Bezerra de Menezes. E eu convido a todos a fazer aqui, porque as reflexões são grandes e não cabem no curtinhas do bem. E a gente vê isso. Mas eu fico feliz aí de você ter colocado uma questão que intuitivamente me foi apresentada quando eu estava estudando para fazer, para a gente conversar aqui, né? Você iniciou a sua fala com algo que eu já tinha pensado. Você vê que isso é bom, isso mostra que a espiritualidade tem nos guiado, tem nos sustentado, e que tanto eu quanto você tem se mantido estudando e ativo no trabalho, né, cara? Que a gente vem conversando. Mas eu te agradeço muito pela oportunidade que você deu para a gente dessas reflexões e vamos conversar mais vezes. Com certeza. Vamos marcar outras que o Mestre Jesus possa seguir te abençoando aí. Tá bom? Eu que agradeço aí a oportunidade. E pensamento positivo, metas para conquistar virtudes que são alcançáveis quando a gente mantém o nosso pensamento firme e forte e confiante em Deus. Ótimo, irmão. Muito obrigado, hein? Fica com Deus. Fica com Deus. Até a próxima. Um abraço. Até a Tchau. próxima. Tchau. Bom, meus irmãos, quanta reflexão boa. Tiago, como a nossa amiga Penha colocou aqui, Tiago é 100% de sintonia. Tiago é 1000 graus, como diz um amigo meu. Muito, muito boa as reflexões que ele trouxe, nós entendermos que a nossa sociedade só vai mudar quando a gente mudar, e a gente precisa passar revista na gente. Né? De final do dia, vamos pensar direitinho o que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente pode melhorar. Meus irmãos, muito obrigado pela participação de todos, em especial do Thiago, que nos trouxe bastante reflexão, muito material. Você vê que 20 minutos a gente trouxe tanta coisa boa, o Thiago trouxe tanta coisa boa, que a gente, assim, só da fala dele de Gandhi, eu já fiquei aqui refletindo no que ele falou. Como é que 200 mil ingleses conseguiu dominar uma nação quase de naquela época, muito grande, eu não sei exatamente, mas eu sei que devia ser o dobro ou o triplo
da quantidade de inglês que tinha, de inglês que tinha, né? Inglês tinha 200 mil e indiano tinha o triplo. Como é que conseguiu fazer isso, né? E como que Gandhi conseguiu trabalhar o intelecto dele, o interior, para promover essa mudança? Meus irmãos, muito obrigado. Vamos agora fazer nossa prece final. Senhor Deus e Pai, Jesus, mestre amigo, queremos aqui agradecer a oportunidade de estar refletindo a respeito do ensinamento de Cristo, da doutrina espírita. Agradecer em especial ao Tiago, aos mentores espirituais da Casa Bezerra de Menezes, da CEJAP, aos nossos mentores espirituais que nos guiaram, nos auxiliaram. Abençoa, Senhor, a todos nós. Traz a compreensão que nós precisamos a respeito dessa palavra, para que a gente possa buscar a mudança das nossas atitudes, a reforma íntima. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado. Um abraço a todos.